Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa de reflexão que tem o apoio cultural da Mesane, Alimentos Mesane. Bom, Alimentos Mesane você conhece. É tradição, é criatividade, é qualidade. Então, se você quiser conferir os novos produtos da Mesane, é só acessar mesane.com.br, www.mesane.com.br. E Humanidade Livre começa... É um programa de reflexão, um programa que tenta fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e possamos direcioná-la melhor para que a gente possa ser feliz e tornar esse mundo um mundo mais feliz. Se você quiser conferir os outros programas da Humanidade Livre, é só você entrar no Facebook. Você pode entrar na minha página, Padre Beto Bauru, ou então na página da TVC Bauru. Lá tem todos os nossos programas. Como também, se você preferir, entra no YouTube, no meu canal, Padre Beto, ou no canal da TVC Bauru, tá? É da tvc.com. Então você pode conferir todos os nossos programas porque eles estão gravados e você pode também revê-los, né, se quiser. Nós já falamos sobre ética, já falamos sobre felicidade, já falamos sobre oportunidade, enfim, diversos temas já foram abordados. E nós estamos numa fase na qual nós nos inspiramos no Evangelho de Marcos para tirar pistas para a nossa reflexão. Mas antes de começar o programa de hoje, com a nossa reflexão, eu gostaria de mandar um grande abraço para a Maria Ribeiro, o Egnaldo Silva, o grande Éder Lúcio lá de Cuiabá, a Eli Anderson da Silva e o Sam Vitor. Um grande abraço a todos que conferem o nosso programa e estão aí curtindo. Se você quiser sugerir temas também, basta você anotar aí, sugerir, não é? Basta você dizer o tema que você acha interessante a gente aprofundar no nosso programa Humanidade Livre. E hoje eu gostaria de começar com um trecho de Marcos, que é a continuação do trecho que nós vimos no programa passado, que é Marcos capítulo 1, versículos de 16 a 20. E nesse trecho nós lemos o seguinte: enquanto caminhava ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: vinde comigo, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, abandonando logo as redes, o seguiram. E andando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes. Logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, seguiram-no. Bom, esse trecho fala então dos primeiros discípulos que Jesus chamou para caminhar consigo. Então é um texto sobre vocação, não é? Basicamente isso. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses são lembrados no Evangelho de Marcos, são os primeiros discípulos lembrados. Nós temos que anotar aqui que Jesus não teve somente discípulos homens, mas ele teve também discípulos mulheres, não é? Ele teve discípulas também, ele não teve só apóstolos, né? Ele teve apóstolas também. Nós sabemos hoje do papel de Maria Madalena, uma das grandes lideranças das primeiras comunidades cristãs que seguiram Jesus, e outras mulheres acompanharam também Jesus. Quer dizer, Jesus era uma pessoa que, apesar de viver numa sociedade judaica, há 2000 anos atrás, uma sociedade na qual a mulher era considerada uma sub-raça e não era permitido à mulher a discussão sobre Deus, ou seja, a discussão teológica. Jesus vai ser um ser extremamente aberto para as mulheres. Não podemos nos esquecer que Jesus se senta com a samaritana no poço de Jacó e vai conversar com ela publicamente, e sobre teologia, sobre Deus, aonde Deus está, não é? E aonde Deus se manifesta e assim por diante. Algo que era um absurdo para a época, porque na época não era possível um homem conversar com uma mulher em praça pública. Em segundo lugar, não era tema para a mulher Deus,
ou as coisas de Deus. Não é? Então, mas Jesus era um ser muito à frente da sua época e ele não exclui ninguém. Como também ele não vai excluir outros grupos, né? Ele vai atender o pedido do centurião romano para curar um dos seus escravos, por exemplo. Um centurião romano é um pagão, não pertence à sua religião. Ele não só vai atender esse pedido, mas vai elogiar a fé do centurião. Uma fé que não é uma fé judaica e muito menos cristã. Não é? Então Jesus é uma pessoa extremamente aberta. E ele não vai ter somente 12 discípulos, ele vai ter muito mais discípulos do que os 12. 12 é somente uma referência às 12 tribos de Israel. Mas de qualquer forma, nós estamos falando aqui de uma vocação, ou seja, Jesus chama esses discípulos. E para quê? Qual é a missão deles? É construir o reino de Deus. Ou seja, Jesus não é uma pessoa que está pregando uma religião, Jesus não está pregando uma religião nova, ele não está pregando uma igreja, mas ele está pregando uma realidade. Uma realidade que é chamada de reino de Deus. E nós já definimos no programa passado que reino de Deus é uma realidade onde todos possam ter vida e vida em abundância. Então, Jesus chama esses discípulos para trabalharem para a construção do reino de Deus. Essa é a vocação que ele coloca para esses discípulos. E esses discípulos, os primeiros, pelo menos, eles são pescadores. E a pesca é uma atividade de subsistência, ou seja, é uma atividade que eles fazem para sobreviver. Nós não podemos dizer aqui que essa é a vocação dos discípulos, ser pescadores, não é? Então, de uma atividade de subsistência, Jesus coloca para eles uma vocação. E o que é uma vocação? Uma vocação é uma atividade que me realiza como pessoa humana. Ou seja, através de uma atividade eu me realizo como pessoa humana, eu me sinto útil, eu me sinto significativo, eu tenho um significado no mundo através dessa minha atividade. Isso é vocação. Vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Não é? Mas chamar para quê? Para uma tendência, uma inclinação, uma habilidade que me leva a uma carreira ou uma profissão. Mas uma carreira e uma profissão que, através dessa minha habilidade natural, através dessa minha tendência, eu vejo significado naquilo que eu faço. Enquanto a pesca para os discípulos era uma atividade simplesmente de sobrevivência, de subsistência, eles encontram no chamado de Jesus uma atividade que lhes traz um significado para a sua vida. Por isso que eles deixam a sua atividade de subsistência e vão fazer essa atividade na qual eles se sentem habilitados, né? Ou com a tendência realmente de ir e enxergar um significado nessa existência. Agora, qual é a habilidade, o talento que Jesus enxerga nos seres humanos? Ele enxerga o talento de transformação do mundo. Se a construção é a construção de uma nova realidade no mundo, ou seja, o reino de Deus, ele enxerga essa habilidade nos seres humanos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É isso que o Cristo fala para todos nós. Não é? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Uma luz que tem que fazer sentido nessa nossa existência. Não é? Eu queria que você visse esse vídeo que nós vamos exibir agora.
Eu acho esse vídeo fantástico, porque ele descreve muito bem o que é ser sal na terra e o que é ser luz do mundo. Vocês viram o garotinho ali japonês, ele está tentando pular um obstáculo e ele não consegue. E o que o seu técnico tenta incentivá-lo várias vezes e ele também não consegue. E ao invés dele sofrer bullying, dele ser vaiado pelas outras crianças, o que as crianças fazem? Se reúnem em torno dele e incentivam ele mais ainda. E aí, finalmente, ele acaba conseguindo. O que essas crianças se tornaram para esse menino? Se tornaram sal da terra, luz do mundo. Ou seja, essas crianças entenderam a situação do menino e foram lá e abraçaram ele, incentivaram ele a tentar novamente. E ele tentou e conseguiu, graças ao esforço, ao incentivo, ao ânimo dessas crianças. Então, ser sal na terra e luz do mundo é justamente procurar fazer com que as situações se tornem situações melhores e não piores para as pessoas. Essa capacidade que o Cristo enxergou em cada um de nós. Nós temos a capacidade de transformar esse mundo num mundo melhor, como essas crianças fizeram com o mundo dessa outra criança. Ao invés de colocá-la para baixo, elas levantaram essa criança, fazendo com que ela superasse as suas dificuldades e atingisse a sua meta, atingisse o seu objetivo. Não é? É isso que o Cristo enxerga nos discípulos, ser sal da terra e luz do mundo. Mas a gente continua, a gente vai fazer um break comercial e daqui a pouco a gente volta, porque nós ainda temos que refletir o que é ser pescadores de homens. O que significa isso? Porque afinal de contas o Cristo fala para os discípulos, olha, eu vou tornar vocês pescadores de homens. O que afinal significa isso? Não é? Mas daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo mais um Humanidade Livre. Humanidade Livre que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece muito bem. É tradição, é qualidade, é criatividade. Então vá conferir as novidades da Alimentos Mesani no site da Mesani, www.mesani.com.br. E hoje nós estamos assim, tirando algumas pistas para a nossa vida do Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 16 a 20, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos para serem pescadores de homens. E nós vimos no bloco passado que ele chama os discípulos para a construção do reino de Deus. Isso é uma vocação que Jesus coloca para os discípulos. E eles se sentem motivados, né? Porque vocação significa chamado, significa chamar. É uma tendência, é uma inclinação que eu tenho, eu me sinto chamado para a realização disso. E qual é a tendência, qual é a habilidade que Jesus enxerga nos seres humanos para nos chamar para a construção do reino de Deus? A potencialidade que nós temos de ser, ou seja, de ser luz do mundo e sal na terra. Luz é aquilo que ilumina, né? Sal é aquilo que dá gosto. Então são transformações para melhor. Nós somos capazes de transformar cada circunstância para melhor. E ser chamado para a construção do reino de Deus é justamente isso. Eu, diante de cada situação da minha vida, eu me perguntar,
o que eu devo fazer aqui para que essa situação se torne uma situação melhor do que está. Aquele que segue Jesus Cristo e que quer construir o reino de Deus, não é aquele que pertence a uma determinada religião, não é aquele que pertence a uma determinada igreja, mas é aquele que tem a postura diante das situações da vida e uma postura que é uma postura questionadora, que se pergunta, o que eu devo fazer aqui para que essa situação se torne uma situação cada vez melhor. Eu queria mandar um abraço para Vera Fernandes, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, Vera Colassino, o Antônio Carlos e o padre Alessandro de Luca. Um grande abraço para vocês, tá? Tem um filósofo chamado José Gasset, e ele diz o seguinte, Gasset Ortega, e ele diz o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. E é justamente isso. Eu não sou um eu isolado, não é? Eu não sou um eu fora do mundo, mas eu sou um eu dentro de uma circunstância. E vai depender muito de mim o que essa circunstância vai ser, ou como essa circunstância vai se desenvolver. Para que lado essa circunstância vai se desenvolver, não é? Vai depender muito de mim, da minha participação nessa circunstância, porque essa circunstância também é a minha história, faz parte da minha história de vida. Então, diante das circunstâncias é que eu realizo o reino de Deus e eu me realizo através da construção desse reino de Deus, ou seja, tornando a situação cada vez melhor. Quer dizer, cada um de nós deveria se perguntar assim: se Deus estivesse aqui, Ele faria o que nessa circunstância? Diante dessa situação que eu estou vivenciando, Deus faria o que aqui? Não vamos esquecer que nós somos a continuação dos evangelhos. Vamos dizer assim, nós somos o quinto evangelho. Não é? Nós somos a boa nova que veio ao mundo. E o Cristo acreditava nisso, que as pessoas fossem a boa nova para o mundo. Não é? Tem uma frase do Cristo muito interessante, e aqui você percebe que ele não vai se idolatrar, mas ele vai entender que cada ser humano é um potencial de luz e de sal nessa terra, quando ele fala assim: virão pessoas que farão coisas muito maiores do que eu. Então ele tem uma esperança muito grande em todos nós, a esperança de que cada um, através da sua trajetória nessa existência, possa se tornar aqui uma pessoa que transforme o mundo num mundo melhor. Agora, ele chama os seus discípulos, e aí ele nos chama também, para sermos pescadores de homens. Então, diante de cada circunstância, não só tornar essa circunstância melhor, mas ao encontrar pessoas, chamá-las para serem pescadores, ou também pescadores de homens. E aí eu também estou me tornando pescador de homens. Não é? E o que quer dizer isso? O que quer dizer ser pescador de homens? E aí tornar as pessoas também pescadoras de homens. Significa eu fazer com que as pessoas se convertam. Lembrando que conversão não significa eu trazer a pessoa para a minha religião. Não significa eu conquistar a pessoa para a minha religião. Isso não é ser pescador de homens. Eu sei que é muito mal interpretada essa expressão, mas ser pescador de homens significa provocar no outro uma conversão. E conversão significa voltar-se para si mesmo. Voltar-se para si mesmo com um olhar diferente, ou seja, um olhar que analise, questione: será que eu estou sendo realmente uma pessoa boa nesse mundo? Será que eu estou sendo uma pessoa que está transformando o mundo para melhor? Ou então se questionando: qual é o significado da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? E esse é o significado do verbo converter-se nesse contexto. Eu me torno um pescador de homens quando eu provoco no outro a conversão. Quando eu faço com que o outro se volte para si mesmo e se questione: o que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Não é? Eu estou sendo simplesmente alguém que está em busca da sua subsistência, ou estou realmente
atendendo ao chamado, né, para que esse mundo se torne um mundo mais feliz e um mundo mais humano. Isso é se tornar pescador de homens. E qual é a estratégia? Bom, é só olhar a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo vai se aproximar muito de dois movimentos, de duas filosofias, o anarquismo e o cinismo. O anarquismo é uma filosofia que prega o amor e é contra a toda forma de poder. Então, Jesus Cristo nunca exerceu poder sobre as pessoas. Jesus Cristo, ele amava as pessoas. Então, é muito diferente. O amor, ele não é coercitivo. O amor não é imperativo. O amor se permite. Não é? Então, essa é uma estratégia. Amando as pessoas, eu faço com que elas se despertem para a conversão. Não é? A outra estratégia é o cinismo. Não é? E o que é o cinismo? O cinismo é uma linha filosófica da antiguidade que, através de uma atitude de estranhamento, eu faço com que as pessoas se questionem. Eu faço com que as pessoas pensem, reflitam. Não é? Vou citar um exemplo a vocês. Diógenes foi um grande cínico. Não é? E certa vez Diógenes estava deitado num verão, não é? Deitado tomando sol, e Alexandre o Grande era contemporâneo de Diógenes e já ouvia falar muito de Diógenes. E Alexandre resolve fazer uma visita justamente nessa tarde que Diógenes está tomando sol. E o grande Alexandre, o imperador, ele chega, se coloca na frente de Alexandre, se coloca na frente de Diógenes, desculpa, e diz assim: Diógenes, eu te admiro muito, você pode pedir o que você quiser para mim, que eu vou realizar o seu desejo. E Diógenes fala para ele assim: eu tenho um pedido, eu gostaria que você se afastasse porque você está tapando o meu sol. Essa é uma atitude de estranhamento. Alexandre está esperando um pedido como um palácio, ou vários escravos, ou muito dinheiro, enfim, aquilo que o poder pode dar. Mas Diógenes recusa tudo isso e tem uma atitude que causa um questionamento, um estranhamento, né? Que faz com que Alexandre se questione: o que significa tudo isso que eu tenho? Não é? O que eu estou fazendo com tudo isso? Não é? Se ele pode ter o sol gratuitamente. Não é? Então ele pede que Alexandre se afaste porque ele está tapando o seu sol. Ou seja, o poder está tapando o seu sol. O que ele não quer entrar na escuridão, na corrupção do poder. Então essas são as duas estratégias que Jesus utiliza. Tanto o estranhamento como o amor. Não é? E eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo que eu vou exibir agora, não é? Porque tem muito a ver com o que eu estou falando.
prestar atenção no garotinho número 4. O garotinho número 4 foi nessa situação luz e foi sal na terra. Ou seja, ele usou de amor mesmo para impulsionar os seus colegas e vencer, não é? E atingir a sua meta. É assim que a gente tem que agir em qualquer situação. Eu quero mandar um grande abraço a Tânia, Mário Luz, Antônio Carlos, Maria Cristina, João Francisco Correia. Um grande abraço para vocês. Então nós ficamos por aqui com o nosso programa Humanidade Livre e eu espero você no próximo. Tá legal? Fiquem com Deus e uma ótima semana.